Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, palavra que o Senhor sempre compartilha ao meu coração em alguns momentos da minha vida. Às vezes, a nossa vida, irmãos, ela é feita de fases, ou ciclos, como você preferir. E existem fases mais fáceis e fases mais difíceis. Ciclos que são mais fáceis e ciclos que são mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, essa palavra, ela tem queimado ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 3 do capítulo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos e dos séculos, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho. Porque foi para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sã palavras que de mim ouviste, na fé, no amor que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, me alegrou, me animou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache diante do Senhor misericórdia. E quando me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu, capítulo 2, esse é o texto. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, que luta, se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, o qual é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor,
mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Essa carta, essa epístola de Paulo, ela é considerada uma das últimas escritas do apóstolo Paulo. Não só uma das últimas cartas que se tem registro que o apóstolo Paulo escreveu, mas também as suas últimas palavras. Costuma-se dizer que as últimas palavras de um homem deveriam ser registradas. E de fato, as últimas palavras do apóstolo Paulo, elas foram registradas, e é esta carta aqui que ele escreveu a um jovem chamado Timóteo. Paulo e Timóteo tiveram o ministério florescendo junto. Timóteo, discípulo de Paulo, recebeu o ministério através das orações e da imposição das mãos do apóstolo Paulo. Timóteo, bem mais jovem do que Paulo, a história dá conta de que Timóteo era muito jovem e por isso até ele foi rejeitado em algumas igrejas por causa da pouca idade, mas como Paulo escreve aqui no capítulo 1, ele era cheio de fé, um homem de fé, e não só um homem de fé, mas um homem também que vinha de uma descendência de mulheres que provavelmente tinham servido ao Senhor com intensidade. Sua avó, Lloyd, sua mãe Eunice, segundo o apóstolo Paulo, eram mulheres que carregavam uma fé não fingida, ou seja, uma fé sincera, uma fé íntegra. E esse Timóteo, que é companheiro, parceiro e discípulo de Paulo, quando Paulo foi preso, e Paulo foi preso algumas vezes, essa aqui é a última prisão de Paulo. A primeira vez que Paulo ficou preso em Roma, ele ficou preso em uma casa, e ele pagava o próprio aluguel da casa, e ele tinha um soldado que acompanhava ele. Era uma espécie de prisão domiciliar, que na verdade não era uma prisão, porque ele tinha liberdade, e tinha tanta liberdade que ele ganhou muitos guardas, muitos do exército romano para Cristo. Mas nessa segunda prisão, e a história dá conta que o imperador, talvez aqui nesse momento fosse Nero, o maluco, o doido do Nero, ele é preso em uma masmorra, num subsolo, num lugar fético, num lugar podre. É como se fosse o esgoto da cidade. Essas masmorras, elas eram usadas como prisão. E Paulo está preso em uma dessas prisões, e o único recurso que Paulo tem é escrever cartas às igrejas. O Timóteo ficou responsável por várias igrejas e está pastoreando não só um grande grupo de irmãos, mas também está pastoreando um grande grupo de pastores e líderes. O Timóteo, ele ficou como responsável por um grande grupo de irmãos que lideravam a igreja, enquanto Paulo está no cárcere, enquanto Paulo está preso como um malfeitor, como ele descreve aqui. E coube então, creio que por inspiração do Espírito de Deus, a Paulo escrever essa última carta, escrever esse último relato e falar não com toda a igreja, mas falar com o seu discípulo Timóteo, que está à frente da igreja, que está à frente de muitas igrejas em muitas cidades nesse momento, e essa é a carta que nós temos aqui. Eu vejo essa carta como um desabafo, como um último pedido. Imagine você, Paulo recebeu a comissão de anunciar o Evangelho. Paulo, com certeza, depois de Jesus Cristo, é o maior vulto do Novo Testamento, é o homem que mais realizou obras no Novo Testamento.
É o cara que sozinho, na sua época, conseguiu plantar igrejas por todo o mundo antigo. Havia um chamado no coração de Paulo, como ele bem diz, que o Senhor o chamou com santa vocação. Havia um chamado no coração de Paulo que queimava, né? O Paulo, ele mesmo diz que ele não tinha sossego nem de dia e nem de noite, porque havia algo no coração dele queimando, as igrejas queimavam no coração dele, e havia sobre ele o peso de todas as igrejas plantadas. Não era igreja em uma cidade, era igrejas em países. Ele plantou igrejas na maioria dos países que havia população na época. E havia um encargo da parte de Deus no coração de Paulo com relação a essas igrejas. Paulo está para morrer. Se você virar um pouquinho a página aí, no capítulo de número 6, capítulo 4, verso de número 6, é a mesma carta. Olha o que ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo sabe que tem dias, horas, ele tem minutos, ele está para morrer, ele sabe que em qualquer momento vão matá-lo. E o que escrever e o que dizer nessa última carta, nesse último momento, nesse último relato para o seu discípulo, no caso Timóteo, que está assumindo a responsabilidade dessas igrejas? Então, eu vejo essa carta como um desabafo. Eu fico imaginando se alguém, você tem uma vocação, não precisa ser necessariamente o evangelho, mas você tem uma vocação, você tem uma grande empresa, você tem um grande negócio, você tem uma vocação para alguma coisa, e de repente você sabe que vai morrer. E você precisa escrever uma última carta para quem vai dar sucessão ao negócio, para quem vai continuar com aquilo que você vinha fazendo. O que você escreveria? Será que o que nós escreveríamos? Eu fiquei pensando e me colocando na situação, já imaginou, Deus falando ao meu coração, se hoje fosse o último culto que o pastor Borges fosse participar aqui, estivesse indo para outro lugar, e não vou mais ver os irmãos, qual seria a palavra que eu pregaria? Qual seria a mensagem que eu entregaria aos irmãos, visto que provavelmente não os verei mais? Então, é esse cenário aqui, é nesse cenário que Paulo está escrevendo essa carta. E quais são as recomendações de Paulo para o seu filho na fé, como ele mesmo chama, para o seu discípulo Timóteo? Capítulo 2, verso 1. Eu quero analisar um pouco essas palavras. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Diga, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Preste atenção em algo, irmãos. A vida do crente, ela é feita de ciclos. Os irmãos estão aí? Entender isso vai ser muito bom para você. Acredite, haverá momentos em que nós vamos estar radiantes, eufóricos, alegres, pujantes, servindo ao Senhor com muita alegria e dedicação, e qualquer coisa que nós precisamos fazer para o Senhor vira festa. Ou seja, são fases, são momentos da vida de muita fé, de muita força. Você não vê a hora de chegar ao culto de domingo, você não vê a hora de chegar à célula, você não vê a hora de chegar à reunião, você quer estar presente. Esses momentos são muito bons e devem ser aproveitados. Mas existem também os momentos de fraqueza. Momentos em que, quando chega o domingo, para você não faz muita diferença. Momentos em que você vem para o culto e não tem muito ânimo para louvar a Deus. Momentos em que você parece que entra dentro de fato de uma masmorra de alma, e você às vezes não quer nem ter comunhão com os irmãos, você não quer ninguém te perguntando nada, você não quer ninguém te falando nada, você quer sossego. Por quê? Porque você entrou num tempo de fraqueza.
Entrou num tempo em que muitas vezes nós queremos distância, nós queremos ficar isolados, nós não temos força. Servir ao Senhor nesse tempo não é prazeroso. Servir ao Senhor nesse tempo não traz alegria. Na verdade, nós não temos nem muita disposição para sair de casa e vir para o culto. Esses momentos eles existem, irmãos. E nós passamos por esses ciclos várias vezes no ano. Muitas vezes no ano nós passamos por esse tipo de coisa. E o que fazer? O conselho do apóstolo Paulo ao Timóteo, e que serve a nós é: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha para mim, irmãos. É nesse momento que nós fazemos coisas que não deveríamos ter feito. É nesse momento de fraqueza que muitas vezes você age como não deveria ter agido. É nesses momentos de fraqueza que você muitas vezes abre mão de compromisso que você assumiu com Deus. E é nesse momento que você age como não deveria ter agido, que o diabo vem para tentar dar o golpe final. Qual o golpe final? Acusação. Ou seja, viu o que você fez? Viu o que você fez? Viu como você agiu? Olha, você não disse que ia fazer isso, você não disse que ia fazer a maturidade? Já é a terceira semana que você não vai no curso de maturidade. Você não tem compromisso. E muitos vão aceitando essa acusação e cada vez ficando mais fracos na fé. E o que Paulo diz? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, independente do que eu fiz, a graça de Deus está sobre mim, o favor de Deus está sobre mim, e é só uma fase, só um momento, é só um ciclo, mas isso vai passar. Eu vou me colocar de pé e vou servir ao Senhor com alegria outra vez. Porque olha para mim, quando você olha para isso e você acredita que Deus está com raiva de você, porque você abriu mão de alguma coisa, porque você deixou de ter compromisso em alguma coisa, ou até mesmo porque você fez alguma coisa errada, você está permitindo que o diabo vença. Fortifica-te na graça. Essa semana passada, retrasada, como os irmãos sabem, eu fiquei mal de saúde, e deixei de fazer muitas coisas que eu faço diariamente. Então, não orei, não estudei, não li a Bíblia, não conseguia, e aí fui assim entrando num processo, numa fase de fraqueza, não só física, mas também espiritual, me sentindo mal. Poxa vida, eu fiz um plano de estudar o ano todo, né? Abri mão, não li o que eu tinha de ler, e aí começa a acusação do diabo. Que tipo de pastor é você? Não tem compromisso, não tem responsabilidade, e muitas vezes isso de forma inconsciente. E você vai aceitando esse tipo de coisa e vai aceitando a acusação do maligno. Deixa eu dizer algo para você. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, ou seja, entenda essa graça. Por quê? Porque essa graça está derramada sobre a sua vida, não é pelo que você faz, pelo que você deixou de fazer, não é pelo compromisso que você tem ou deixou de ter. Essa graça está derramada porque Cristo amou você e morreu no seu lugar, pagando o preço pelos seus pecados. Então, acordei hoje, eu fiquei dizendo: Senhor, como é que vai ser esse negócio? Domingo eu estou meio... O Senhor falou ao meu coração: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha para mim, se eu me comportar perfeitamente, não fazer nada de errado, andar bem certinho assim, ser o cara mais certo do mundo, Deus me ama e a graça de Deus está sobre mim. Mas se eu não me comportar tão bem assim, se eu fizer coisas que não deveria fazer, se eu porventura errar em algumas coisas, Deus continua me amando e a graça de Deus está sobre mim. E crer nisso é o que te dá força. Os irmãos estão aí? Porque não depende do meu acertar ou do meu errar. Presta atenção. Não depende de eu fazer as coisas certinhas para então me colocar de pé. Não depende disso. Depende da graça de Deus que está em Cristo Jesus.
Os irmãos estão aí? Você consegue compreender isso, irmãos? Fortifica-te na graça que há em Cristo. Não é a graça que há no seu bom comportamento. Não é a graça que existe na sua obediência a Deus. É a graça que há em Cristo. Acordei de manhã, tomei um banho e falei, Deus me ama. E Deus me ama do mesmo jeitinho que me ama todas as semanas que eu faço tudo que eu tinha que fazer. Os irmãos estão aí? O diabo trabalha com acusação, irmãos. Nós precisamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Os irmãos estão aí? Você consegue compreender isso? Fortalecidos na... Paulo orou a Deus 3 vezes, pedindo que tirasse o espinho da carne que ele tinha, que era um mensageiro de Satanás enviado para esbofetear o seu rosto. E Paulo orou, Senhor, tira de mim esse espinho. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Hoje eu estava lá me preparando para vir para o culto e comecei a falar. A minha graça te basta. Senhor, a tua graça me basta. Senhor, a tua graça me basta. Senhor, a tua graça me basta. E eu fui tomado, irmão, por um... Eu não estava animado. Eu estou meio debilitado. Mas fui tomado por um poder de Deus, irmão. Você entende? Me coloquei de pé, tomei banho, falei, eu vou lá falar para os irmãos, pregar para os irmãos. Por quê? Porque a graça basta. Como nós cantamos, né? A tua graça basta. Nós não precisamos de mais nada. Amém, irmãos? Preste atenção. Você não vai viver o tempo todo no auge da sua vida espiritual. Existem momentos de fraqueza. O que eu faço nesse momento, pastor? Fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Declare, a tua graça, Senhor, me basta. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Verso 2. O que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, e que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Diga, responsabilidade. Responsabilidade pela obra de Deus. Olha para mim, irmãos. O que nós estamos fazendo, na verdade, é levar adiante aquilo que Jesus Cristo começou. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Hebreus que o precursor, o primeiro a anunciar o Evangelho, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele anunciou o Evangelho, antes e depois da ressurreição, porque depois da ressurreição ele ainda ficou 40 dias com os apóstolos falando ainda acerca do Evangelho. Mas quando o Senhor de fato foi assunto aos céus, ele passou essa missão de testemunhar o Evangelho a nós. Ele disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e então seriam testemunhas de Cristo, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser igreja? O que é pertencer à igreja? O que é, quando é, pastor, que eu posso dizer que eu sou igreja, que eu pertenço à igreja de Cristo? É quando você entra nessa corrente do Evangelho. O que é a corrente do Evangelho? Você está recebendo o Evangelho através da vida de alguém, mas você também está depositando o Evangelho na vida de alguém. Olha o que o Paulo diz. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis. Então, olha só que interessante. Está aqui o Timóteo. De quem que Timóteo ouviu? Timóteo ouviu do Paulo. O Paulo falou para Timóteo. O Paulo ensinou Timóteo. O Paulo gastou tempo com a vida de Timóteo. E qual que é o conselho de Paulo? O que você de mim ouviu,
Confia a homens fiéis. Encontre no meio da igreja homens fiéis, ou homens ou mulheres fiéis, e confia isso a eles. Por quê? Porque nós não podemos parar aquilo que Cristo começou. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Quando é que eu sou igreja? Quando é que eu pertenço à igreja? Quando eu recebo e também entrego. Os irmãos estão aí? Paulo olhou para Timóteo e falou assim: esse é um homem fiel a quem eu devo confiar o evangelho. Foi lá e investiu toda a vida no Timóteo. O Timóteo agora vai procurar homens fiéis, que também vão ensinar outros, que vão ensinar outros, que vão ensinar outros, e o mundo vai ser salvo, em nome de Jesus Cristo. Agora a grande questão é, e nós? Nós estamos inseridos nisso? Estamos inseridos nessa corrente do Evangelho? Quem é que tem falado na sua vida? Ah, pastor, eu venho aqui todo domingo, o senhor prega, eu fico ouvindo, o senhor fala na minha vida. Tá, e você tem falado na vida de quantos homens fiéis? Porque senão, irmão, nós interrompemos um ciclo. E para muitos, fazemos com que a obra de Jesus Cristo não seja concluída. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que ele cumpre nele o restante das aflições de Cristo. O que significa isso? O trabalho não acabou. Jesus Cristo começou. Jesus Cristo é o grande precursor de todas as coisas. É Ele que comprou com o seu sangue, Ele que fez a obra de fato, mas deixou a nós a missão de testemunhar aquilo que Ele fez. Irmãos, nós temos que ter responsabilidade com isso. Por que nós temos que ter responsabilidade com isso? Porque o Filho de Deus deu a vida dele para salvar os homens. A nossa missão é contar para esses homens que não sabem disso, que existe salvação, que eles não precisam ir para o inferno, que eles não precisam ser condenados. A nossa missão é simples, é comunicar o Evangelho, é falar daquilo que Cristo já fez. Só que muitos de nós têm interrompido essa corrente do Evangelho. São pessoas que vêm para a igreja, olha para mim, nós precisamos ir para um nível maior. São pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra, ouvem o Evangelho, estão ouvindo há muito tempo, mas não falam da obra de Cristo para ninguém, não fala do Evangelho para ninguém, não está disposto a compartilhar aquilo que recebeu. Eu fico pensando, irmãos, o Paulo fala sobre a alegria da salvação. Eu fico pensando que de repente a salvação não trouxe alegria para todos. Porque quando você recebe algo que te traz muita alegria, normalmente você quer compartilhar com o maior número de pessoas, você quer falar para as pessoas da alegria que você tem. Ou, de repente, nós não estamos crendo muito nessa salvação. E ela não é viva dentro de nós.